Perguntas. Hoje a pergunta, a primeira que me chega aqui é muito simples. Diz, Caio, o sábado é para guardar ou não? Porque Jesus guardava. No Apocalipse fala sobre o sábado. Estou confusa sobre isso, se foi retirado. Por quê? Bom, o sábado é uma obrigação dos judeus. Tem nada a ver comigo, com você, nem com ninguém, como não teve a ver com Jesus. Jesus não guardou o sábado, ao contrário. Você lê no Evangelho de Marcos, de Mateus e de Lucas, um dos problemas recorrentes de Jesus com os religiosos era sobre o sábado, porque ele não guardava o sábado. No sábado ele andava mais do que era permitido. Na lei de Moisés dizia que você podia andar até 1 quilômetro no sábado. Jesus andava quilômetros. Se metia em lugares dos mais variados. Banqueteava-se com publicanos, com pecadores, com meretrizes, nos dias de sábado. E quando os religiosos vinham reclamar com ele, porque ele também curava aos sábados. E por que ele ia à sinagoga aos sábados? É porque onde tinha gente. E judeus, naquela área ali da Palestina, se reuniam nas sinagogas aos sábados. Então ele passava a semana inteira com o povo na rua, na praia, nas montanhas, nas planuras, nas aldeias, nas cidades, nas pequenas, nas médias e nas grandes, naquela região da Baixa e da Alta Galileia e até fora da fronteira da Palestina. Agora, para encontrar gente em maior quantidade no sábado, era na sinagoga. No início ele foi com alguma regularidade, depois de algum tempo até mesmo à sinagoga, em dia de sábado, você vê que ele vai tornando as idas dele cada vez mais rarefeitas, cada vez diminuidamente. E depois que ele vai para Jerusalém, ele prega no átrio do templo, no Monte das Oliveiras, ou em lugares ermos à volta no deserto da Judéia. Todo dia, toda hora, na hora que ele quisesse. Jesus não se obrigava a nada, de acordo com regimentos, protocolos ou qualquer outra coisa. E os judeus enlouqueciam. Você cura no sábado, você faz atividades no sábado. E a resposta de Jesus era ironicamente chocante. Ele dizia: meu pai trabalha até agora, no dia de sábado. E eu trabalho também. E eu trabalho também. Meu pai trabalha. Vocês não estão vendo as plantas frutíferas brotando em dia de sábado? Ou vocês acham que no sábado as videiras, as oliveiras, as figueiras e todas as demais árvores do Oriente Médio param? Hoje é sábado, ninguém frutua. Não. Eles frutificavam, elas frutificavam todos os dias do sábado também. Sábado é dia normal de vida. Era apenas um dia de descanso, estabelecido do ponto de vista social na antiguidade. E não eram só os judeus que faziam isso. O pessoal lê aqui a Bíblia e fica pensando que isso aqui inaugurou o mundo. Aqui a Bíblia está cheia de sincretismos e absorções de outras culturas muito mais antigas do que a cultura judaico-semítica. Muito mais. Os egípcios tinham um dia de descanso, outros povos, os etíopes, os povos do mar, todos os povos tinham seus dias de descanso. Não eram só judeus, não foi assim uma lei divina. No mínimo um dia de descanso. Se pudessem ser 2, melhor seria. Se tivesse recurso suficiente para haver 3 dias de descanso e 4 de trabalho, seria melhor ainda. É porque, infelizmente, nós não temos meios de nos mantermos descansando, por enquanto, 4 dias ou 3 dias e trabalhando 4. Mas, por exemplo, em atividades que eu pratiquei a minha vida inteira,
eu sempre dei 2 dias de descanso para todo mundo que trabalhava comigo, o sábado e o domingo. Era só de segunda a sexta. E sempre também tentei até emendar nos feriadões, conquanto não fosse bom para mim, porque eu tinha tanta coisa para fazer, eu não parava nunca. Nos feriadões eu estava viajando sempre. E nos dias comuns viajando também, trabalhando todo dia. Agora, os meus funcionários, que foram milhares, meu Deus, quando dava para emendar, tinha um feriadão na quinta, eu emendava. Tinha, às vezes, dependendo da época do ano, na quarta-feira, dava quinta, dava sexta, dava sábado, dava domingo, voltavam na segunda. Então, tudo isso tem a ver com questões de natureza prática. Deus não fica maior nem fica menor por causa de sábado nenhum. Nem é o dia de Deus descansar. Ai, meu Deus, esse universo dá tanto trabalho. Eu vou parar agora porque eu preciso descansar, relaxar a minha musculatura divina e a minha mente de tanta coisa para eu descansar. Chega a ser patético. E Jesus não obedeceu isso. E a doença do fanatismo, daqueles adventistas do sábado, os judeus, são entes sabáticos. E eles, a única coisa que eles não fazem é parar a guerra no sábado. Jogam bomba no sábado, matam no sábado, invadem no sábado, se prostituem no sábado. Agora, para consumo externo, religioso, então, o sábado é o dia que ninguém faz nada. Jesus atropelou esse negócio e brigou com os religiosos por causa disso. Porque ele chegava numa sinagoga, via alguém doente, como é o caso, por exemplo, da pessoa com o braço mirrado, encolhido, e era sábado. Jesus viu e disse, não é bom deixar essa pessoa assim. E disse, estende o teu braço. A pessoa não podia, mas pela fé tentou obedecer e quando foi tentando, estendeu. E o braço mirrado, encolhido, paralisado, atrofiado, ficou normal instantaneamente. E aí pronto, a sinagoga se levantou, queriam apedrejá-lo, porque ele curava no sábado. E não foi só esse caso, foram muitos casos. E Jesus dizia, parem com isso, seus hipócritas. Se um boi de vocês, ou uma ovelha de vocês, ou um filho de vocês, cair num buraco, num dia de sábado, vocês vão esperar até o primeiro dia útil da semana para tirá-lo de lá? É claro que não. Então, olha, para mim aqui, todo mundo é meu filho, todo animal é meu filho, toda planta é meu filho, todo ser humano é meu filho, todo doente é meu filho, toda criatura, toda a criação são meus. E eu curo. E meu pai trabalha até agora, ele está agindo hoje. Ou vocês acham que em sábado Deus não cura ninguém? Então, meu filho, isso aqui é resquício de falta de leitura do Novo Testamento. Você nunca leu o Novo Testamento, provavelmente. Porque é um dos temas mais estupidamente óbvios, aparentes, visíveis e chocantes. É esse, sobre o fato de que Jesus, dentre tantas acusações que pairavam sobre ele, havia essa de que ele era um transgressor do sábado. A menos que você me diga que é adventista do 7º dia, que guarda o sábado, que não faz nada no sábado, que cultua o sábado, que parece que o seu Deus também se paralisa no sábado, e você não faz bem nenhum no sábado, mal você faz, mas bem não, no sábado, só sendo algo assim, de uma obliteração cognitiva, e o impedimento de informação absoluta para isso restar como dúvida na sua mente, e você ainda teve a coragem de dizer porque Jesus guardava. Quando? Quando? E no Apocalipse fala do sábado. Leia o Apocalipse de novo e diga onde que você encontra no Apocalipse alguma indução de que se deva guardar o dia de sábado. Você encontra isso no Velho Testamento. E olhe lá, porque até no Velho Testamento os profetas, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, Amós, Obadias, Miqueias,
até mesmo Malaquias, são profetas que relativizam o sábado, relativizam o templo, relativizam o culto, relativizam o sacerdócio, relativizam os rituais, relativizam tudo. Agora, a ignorância é absurda. Como Jesus disse, o meu povo perece porque lhes falta conhecimento. Ignorais as Escrituras e o poder de Deus. Porque quando ele diz ignorais as Escrituras, ele não está mandando a gente obedecer tudo que Moisés falou, porque ele foi um transgressor de Moisés. E Moisés não se sentiu ofendido. Porque Moisés mesmo disse, olha, o que eu estou dando a vocês é relativo. Essa é uma primeira aliança, mas vem um outro, que vai trazer uma nova aliança. Tudo o que ele disser é o que vocês devem praticar. Eu sou relativo, tão relativo que morreu. Não ressuscitou dos mortos. A gente está falando daquele que ressuscitou dos mortos. Não é de Moisés, nem de Elias, nem de Davi. Isso tudo é da creche judaica do Velho Testamento. Nós estamos numa outra dimensão. Como diz o escritor de Hebreus, a gente deixou o Monte Sinai. A gente faz parte dessa assembleia dos santos arrolados nos céus. Nós fazemos parte dessa congregação dos primogênitos da redenção. Nós fazemos parte de uma outra dimensão. Nós somos gente da nova aliança, do Novo Testamento, do novo vínculo, que não de mandamentos em pedra, para corações de pedra, não. Nós fazemos parte dessa aliança do coração de carne, onde não são muitos mandamentos, um só mandamento eu vos dou, que vos ameis uns aos outros, sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Sábado também. Todo dia é igual, todo dia é dia santo. Todo dia é para ser vivido do mesmo jeito. O sábado tem a ver apenas com a necessidade de descanso humano. É só isso. E se a nossa sociedade, a nossa Constituição, a nossa consciência evoluir, e a sociedade vir que dá para dar 2 dias de descanso, aleluia. Há outras sociedades em países nórdicos que dão 3 dias, aleluia, para descansar, para trabalhar, para curtir a família, para sair com os filhos, é só para isso. Não é por causa de Deus, é por causa do homem, como Jesus disse. Olha só o que Jesus disse aos religiosos, na estupidificação dos pensamentos empedernidos, empedrados deles. Jesus disse, não foi o homem feito para o sábado, mas o sábado feito para o homem. Isso foi Jesus quem disse, resta alguma dúvida? Deus não fez o homem para obedecer o sábado. Deus estabeleceu o sábado para o homem descansar. É um favor social, orgânico, psíquico, de descanso, de prazer, de lazer. Para a gente aproveitar da melhor forma que a gente possa, descansando a mente. Também não é um dia religioso para passar o dia ali. Ai, meu Deus. Ou então sacudindo, ou enrolando as trancinhas, ou botando um monte de mandamentos da lei do braço, uma caixinha na testa com mandamentos de Moisés. Cara, tudo isso é da idade da pedra. O Evangelho de Jesus inaugurou uma nova era, mas é uma pena que vocês ainda são filhos de neandertais com homo florescências, com australopitecos, não passaram de Homo erectus, não chegaram nem a Homo sapiens em Cristo. Não entenderam ainda o processo de boa novização do ser em Jesus para a gente viver liberto. Porque foi para a liberdade, Paulo diz em Gálatas 5, 1 e 2, que Cristo nos libertou. E aí continua dizendo, não vos ponhais, pois, outra vez, em nenhuma forma de jugo, de escravidão. Pelo amor de Deus, isso aí é básico. Eu fico vendo vocês cultuarem aí alguns indivíduos que vão e que são pregadores de sábado.
discípulos da Ellen White, que reinventou essa baboseira toda no meio cristão. E no passado, a maioria dos evangélicos sabia fazer a diferença e dizia, não, isso aqui é seita. Hoje em dia, tudo virou seita, de modo que qualquer um pode ir lá, tudo é seita doida mesmo, e todo mundo é doido mesmo. Então ninguém sabe mais nem diferenciar uma coisa da outra. E aí vem uma pergunta como essa, sábado é para guardar ou não? Porque Jesus guardava. De que Jesus? Só se for o Jesus da igreja adventista do sétimo dia, porque o meu Cristo, no Novo Testamento e na vida e na história, não guardou e diz que o sábado foi feito para o meu prazer, e não eu, para servir ao sábado, que sábado é dia de salvar, de curar, de relaxar, de viver. E o Apocalipse também não manda nada em relação a isso tudo. E se mandasse, eu mandaria o Apocalipse ir pastar. Porque eu não oriento a minha vida pelo Apocalipse, Jesus é quem é minha chave hermenêutica. Eu leio o Apocalipse a partir de Jesus, e não Jesus a partir do Apocalipse. Mas vocês que cultuam a Bíblia de capa a capa não me entendem nunca, porque como Paulo disse em 2 aos Coríntios, no capítulo 3, tem um véu espiritual colocado na mente dessas pessoas, para quem Jesus não é o absoluto absoluto. Enquanto não se convertem a essa consciência, não enxergam nada. Não ouvem nada, como Jesus disse, vocês têm olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem, têm coração, mas não adianta eu falar, porque vocês não entendem.